Vamos orar. Bom Deus, Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tua graça e por estarmos aqui novamente reunidos para este momento de capela, desta classe, Senhor, tão especial. Te agradecemos pela possibilidade de termos aqui o doutor Adolfo Soares conosco, nesta manhã, se dirigindo ao nosso grupo de alunos, e queira abençoar, Senhor, todo esse processo de retorno que estamos passando. Hoje temos os alunos externos, que puderam vir e participar conosco nas classes presenciais. A maioria deles ainda estão aqui, Senhor, online, mas os nossos alunos internos também estão online nesta semana, e queira a tua bênção estar sobre cada um deles e também os seus familiares. Nós nos colocamos nas tuas mãos e possa tu falar ao nosso coração e a cada um de nós nesta manhã, em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, nós queremos agradecer ao doutor Adolfo Soares por estar conosco e poder compartilhar essa capela, doutor Adolfo Soares, para aqueles que ainda não conhecem, creio que a maioria o conhece, mas se por acaso houver alguém que não conheça, não é? Doutor Adolfo, hoje, ele é o diretor, o decano, fala espanhol, mas é o reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, da nossa divisão sul-americana, que congrega todos os 8 seminários de teologia da nossa divisão. Nós somos parte desse seminário, não é? E ele, então, é o líder deste seminário para toda a divisão sul-americana. Dr. Adolfo é natural da Bolívia, bem próximo da divisa com o Brasil, de Guajará-Mirim, né? Ali. Então, ele cresceu ali, mas já jovem ainda, ao terminar os seus ensinos secundários lá, veio ao Brasil para estudar, fez aqui teologia e fez a área de educação aqui no NASP, então é fruto aqui da casa, não é? Aqui conheceu a sua outra metade, né? A sua esposa, que também foi estudante aqui no NASP. Eles têm 2 filhas, também estudaram aqui no NASP, então toda a família é muito envolvida. Doutor Adolfo foi professor aqui por mais de 20 anos, trabalhando na área do ensino religioso, mas também como professor de teologia. Antes de ir para a divisão, ele foi o coordenador acadêmico, função que hoje ocupa o pastor Adriane Mille, lidando com todos os alunos na graduação, e dali, então, foi convidado para liderar o seminário da divisão sul-americana nestes últimos, agora já vão para 5 anos, né? Então, desde 2016. Né? Passamos por um processo agora de nomeações, e ele foi, então, novamente escolhido para continuar o trabalho que ele tem feito até agora, para esse próximo período de 5 anos ali na liderança do seminário. Então, nós damos as boas-vindas, doutor Adolfo. Muito obrigado por poder estar aqui conosco, não é? E logo ele estará nos falando aqui e compartilhando com vocês a mensagem que ele preparou. Muito obrigado pela apresentação gentil. Exatamente, eu sou natural de Guajará-Mirim, Bolívia. É raro encontrar 2 cidades fronteiriças com o mesmo nome. Deve haver, eu não conheço, mas é assim na minha cidade, na Bolívia. É Guajará-Mirim do lado de lá, na Bolívia, e Guajará-Mirim do lado de cá, em Rondônia. E a divisa é feita pelo rio Mamoré, que depois vira o rio Madeira, muito conhecido pelos garimpos, pelos garimpeiros, por buscarem ouro naquela região. Então, eu cresci naquela pequena cidade do interior, do norte da Bolívia, região amazônica, cheia de castanha. O pessoal chama de castanha do Pará, né? Mas lá é castanha, porque lá também tem. Então, a gente crescia comendo os frutos naturais daquela região, tamarindo, cupuaçu, cacau, enfim, aquela linda região bem quente, um verão bem forte. Ali estão as minhas origens. E recentemente visitei a minha mãe. É sempre bom voltar lá. A igreja é muito forte lá, pastor Reinaldo. Na minha época tinha escola não sei, mas eu acho que tinham 600, 700 alunos, o que era muito para uma cidade pequena. E na época era a melhor escola da cidade. Essa escola que foi o instrumento que Deus usou para me alcançar. Porque as minhas origens, eu sou católico, a minha família toda é católica. Então, eu devo muito à educação adventista também. Obrigado ao professor Fábio Darius, pelo gentil convite já feito há algum tempo atrás.
eu pude me programar bem para estar, e eu fico muito feliz por esse convite, que é facilitado pelo Zoom, né? Por essas ferramentas tão boas que, de repente, de um momento para outro, nós tivemos que aprender a utilizar. Então, eu agradeço ao professor Fábio pelo convite para estar hoje, e agradeço aos alunos que estão conectados, estão presencialmente aí no NASP. O NASP está no meu coração, professor Reinaldo. Eu cheguei no NASP São Paulo em 90, e no NASP Engenheiro Coelho em 91, e saímos de lá no início de 2016. Foram muitos anos felizes. As minhas meninas nasceram lá, a minha educação formal foi toda aí, teologia, educação, mestrado. As minhas meninas, a mais velha estudou desde a educação infantil e está no 4º ano de arquitetura e vai se formar aí. Então, as raízes educacionais dela estão todas nesse campus maravilhoso de Engenheiro Coelho. Bom, eu preparei hoje para falar com vocês, queridos estudantes, um tema que penso ser fundamental para nós adventistas do sétimo dia. Eu intitulei esta apresentação, esta aula de A Bíblia, Fundamento da Identidade dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu quero começar lendo um texto. Vocês me ouvem bem, né, pastor Reinaldo? Tá saindo bem o som, né? Beleza. Eu quero começar lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Desde o início, desde os primórdios, a Bíblia tem sido o fundamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os pioneiros desta igreja encontraram na Bíblia a fonte doutrinária e a referência deles para o estilo de vida que adotaram. Assim, nós podemos afirmar que a Bíblia, a Sagrada Escritura, é o fundamento da identidade de nós adventistas. Mas alguém pode perguntar-se, o que significa dizer que a Bíblia é o fundamento da identidade dos adventistas? Com isso, eu quero dizer que a Escritura Sagrada, fornece a essência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aquilo que somos como igreja, aquilo que somos como pessoa, se fundamenta na palavra de Deus. Nossas crenças, o nosso estilo de vida, a nossa filosofia, a nossa prática, tudo isso é extraído da Sagrada Escritura. Ou, dito de outro modo, enquanto adventistas do sétimo dia, somos o que somos, graças à Bíblia. Por isso, o meu objetivo nesta aula, nesta apresentação, nesta manhã, é examinar brevemente o que a Igreja Adventista do sétimo dia pensa sobre a Bíblia, a ponto de tê-la, de considerá-la fundamento de sua identidade. E para fazer essa análise, esse exercício, eu escolhi estudar brevemente com vocês um parágrafo extraordinário que está no livro Nisto Cremos. Logo na primeira crença, que é a crença das Sagradas Escrituras, esse texto aparece. Professor Fábio Darius, eu enviei para você no seu WhatsApp, se você pudesse colocar esse... Aí está, esse parágrafo que eu estou lendo e que pode ser acompanhado no chat. Está na página 11, são 10 linhas e meia aqui na versão impressa. Diz assim, as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. E a seguir, há vários textos bíblicos que são o fundamento daquilo que acabou de ser descrito.
Vocês sabem que estas crenças são votadas em sessão da Conferência Geral. E assim foi com todas as 28 crenças, estes parágrafos, não o livro todo, mas este parágrafo é deliberado e finalmente é votado, e ele está registrado aqui no livro Nisto Cremos, mas ele está registrado no Manual da Igreja. Vocês podem conferir isso posteriormente no Manual de Igreja, porque este parágrafo é a essência daquilo que é a nossa crença enquanto adventistas. Eu tenho lido diversas vezes essas crenças, e eu tenho lido com muita atenção esta crença, e ao preparar este material para compartilhar com vocês, eu li, reli, refleti. Para mim, este é um parágrafo formidável, extraordinário, porque a comissão que trabalhou neste enunciado fez um resumo assim muito bom, muito sólido, em 10 linhas e meia, daquilo que nós de fato pensamos sobre a natureza da Bíblia. E este resumo, ou estas ideias, contém pelo menos 10 princípios, um pouco mais, mas eu queria resumir em 10 princípios, que, penso eu, respondem a essa questão de termos a Bíblia como fundamento da nossa identidade. Então, no resto do tempo que eu tenho, eu gostaria de brevemente comentar cada um desses 10 princípios. O primeiro princípio: para nós adventistas do sétimo dia, a Bíblia tem natureza sagrada. Bom, agora eu vou analisar o parágrafo. Então, o primeiro princípio que esse parágrafo que eu acabei de ler, que está no chat, nos mostra: a Bíblia tem natureza sagrada. Então, queridos estudantes, para nós adventistas, a Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro como os outros. Não é mais um recurso literário. Não. Para nós, a Bíblia é um livro sagrado. Sendo um livro sagrado, a abordagem da Bíblia é diferenciada. E a metodologia de aproximação à Bíblia também é diferenciada. Isso, queridos estudantes, tem muitas implicações. Mas uma dessas implicações é que nós não podemos estudar a Bíblia como estudamos qualquer outro livro. E eu admito que estudar a Bíblia como qualquer outro livro é um risco e uma prática cada vez maior. Imagine vocês uma pessoa escolarizada, acostumada a exercer espírito crítico, espírito humanista em qualquer livro. Quando se aproxima da Bíblia, a sua tendência é exercer espírito crítico e humanista contra a Bíblia, como faz com qualquer outro livro. Mas ao fazer desta forma, esse leitor que se aproxima do texto com uma visão puramente crítica e humanista, acaba ignorando a natureza sacra da Bíblia. Tratar a Bíblia como se trata um livro qualquer, eu diria que é uma falha hermenêutica, porque é ignorar que a Bíblia está num nível superior a qualquer outra literatura. Agora, nós não cremos que a Bíblia é sacra na sua natureza porque o Nisto Cremos diz, não. Muito antes do Nisto Cremos, o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo 3,15, um verso antes daquele que nós lemos, o que ele disse lá? Ele diz assim, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Então, a nossa percepção da Bíblia como sagrada não é porque nós adventistas pensamos assim, é porque a Bíblia diz que ela própria é assim. De fato, queridos estudantes, a Bíblia não é um livro como os outros. A Bíblia é uma combinação indivisível do divino e do humano. O seu registro de vários detalhes da história secular é essencial ao seu propósito geral de comunicar a história da salvação. E embora, por vezes, possa haver procedimentos paralelos empregados pelos estudiosos da Bíblia para determinar, para compreender os fatos históricos, as técnicas comuns de investigação histórica, baseadas em pressuposições humanas e focalizadas no elemento humano, são inadequadas para interpretar as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras, diferente de qualquer outra literatura, são uma combinação impressionante do divino com o humano. Dessa maneira,
somente um método que reconheça plenamente a natureza indivisível das Escrituras, esse método pode evitar uma distorção da mensagem da palavra de Deus. Agora vejam, porque nós adventistas consideramos a Bíblia um livro sagrado, então nós usamos um método diferente. E nós usualmente usamos o método gramático histórico para estudar a Bíblia. Por quê? O método gramático histórico, ou método histórico-gramatical de hermenêutica bíblica, busca descobrir objetivamente a intenção do autor de um texto bíblico, para a sua audiência original. E para alcançar isso, esse método se fundamenta na análise do estilo gramatical de uma passagem, seu contexto cultural, seu contexto histórico e seu contexto literal. Estou resumindo o método histórico-gramatical. Mas qual que é a vantagem em usar este método para estudo da Bíblia? Bom, existem várias. Eu poderia mencionar duas vantagens. A primeira vantagem é que o método gramático histórico nos permite receber a Bíblia como a palavra de Deus. Palavra esta que é inspirada, que é autoritativa, que é infalível e que é suficiente e única regra de fé e prática. Assim, queridos amigos, o método gramático histórico coloca a Escritura Sagrada acima de nossas tradições e acima de nossas percepções pessoais, considerando a sacralidade do texto bíblico. Isso é essencial no modo como nós adventistas entendemos a palavra. Mas eu queria chamar a sua atenção ainda nesse ponto. E nós estamos tratando do primeiro princípio, que é o princípio de que, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada. Eu queria chamar a sua atenção para algo muito sério em relação ao método gramático histórico. E eu queria dizer isso com muito carinho. Sabe que alguns adventistas pós-modernos, liberais e subversivos, não usam o método gramático histórico. E, por isso, só reconhecem a autoridade da Bíblia nos assuntos que lhe convém. E quando o que a Bíblia diz não lhes convém, então a Bíblia deixa de ser autoritativa para eles. E também deixa de ser sagrada. E esses adventistas pós-modernos, liberais, subversivos, julgam que suas percepções e suas interpretações pessoais são melhores e são mais atuais, mais convenientes que a palavra de Deus. Agora observe, tudo começa no método que se utiliza. Uma segunda vantagem do método gramático histórico é que ele nos permite entender que a Bíblia só tem um sentido. E seu sentido é aquele pretendido pelo autor inspirado. E não o sentido que eu, leitor, lhe atribuo. Esse sentido único de um texto bíblico, geralmente, é o sentido óbvio, é o sentido natural do texto. E para descobrir esse sentido, precisamos tomar a própria Bíblia como a sua melhor intérprete. E desta forma, temos que estudar a Bíblia com profundidade para descobrir o seu sentido, aquele sentido que Deus revelou ao profeta. E assim, nós temos que estudar a Bíblia em suas línguas originais, temos que estudar a Bíblia no seu contexto, etc. É por isso que o NASP valoriza tanto a língua original. O pastor Reinaldo é um especialista no hebraico, no aramaico, é um erudito nessas línguas bíblicas. E vocês têm o pastor Carlos Olivares, que também é um especialista na língua bíblica do Novo Testamento. Por que tudo isso é importante? É porque temos que encontrar o sentido do texto, aquele que Deus revelou ao autor. Isso é essencial para compreender e para manter a sacralidade do texto bíblico. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um outro ponto importante neste tópico. Eu digo isso de novo com muito carinho. Alguns adventistas pós-modernos, liberais e subversivos, não usam o método gramático histórico. Eles usam o método crítico histórico. E o que acontece com isso? O método crítico histórico, entre outras coisas, subtrai, elimina da palavra a sua natureza sacra, a sua natureza divina. E como consequência, esses adventistas acabam atribuindo aos textos bíblicos
o sentido que eles, leitores, julgam ser correto, o sentido que lhes convém. Fazendo dessa forma, o texto fica desvirtuado. Bom, um segundo princípio que eu percebo claramente nesse parágrafo que li na introdução do Misto Cremos, é que para nós adventistas do sétimo dia, a Bíblia tem natureza autoritativa. No texto que nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós somos informados pelo apóstolo Paulo que a Escritura é útil, lembram? Para o ensino, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que significa isto no contexto desta aula? Isso significa que a Bíblia é a última palavra no que diz respeito a assuntos doutrinários e assuntos éticos. Essa autoridade é decorrente da autoridade do próprio Deus. E sendo que Deus se expressa pelos escritos proféticos, logo, a Bíblia tem autoridade para orientar a nossa vida, seja em doutrinas ou seja em comportamentos. Por isso, tudo que é dito por aí, postagens, vídeos, twitters, mensagens de Facebook, tudo isso deve ser confrontado com o quê? Com a autoridade da palavra de Deus. É importante termos especialistas? Sim, é importante. Se não fosse importante, nenhum de nós teria estudado. Mas o que o especialista diz, o que o youtuber diz, o que o influenciador diz, tudo isso deve ser tomado com juízo analítico, crítico, e avaliado à luz da Sagrada Escritura. Jamais devemos crer que determinado verso bíblico significa isto ou aquilo meramente porque um especialista diz que significa isto e aquilo. Não. Nós devemos respeitar os especialistas? Claro, sim, mas, acima de tudo, o aspecto autoritativo da palavra está na própria palavra. Mas o fulano, uma vez um jovem me disse, não, pastor, mas o fulano, ele tem 400 mil seguidores no Instagram, 200 mil seguidores no Twitter, o que ele diz é sério. Tudo bem, você considere sério, depois de você confrontar o que ele disse com a palavra de Deus. E nesse sentido, queridos estudantes, todos nós precisamos ser teólogos. Por quê? Para podermos enfrentar e buscar o correto significado do texto bíblico. Toda vez que nós assumimos uma crença ou uma postura, simplesmente porque o fulano defende essa ideia, nós estamos em perigo. Nós devemos crer na Bíblia porque ela é sua própria autoridade legitimadora. E mais, nós adventistas cremos que as Escrituras possuem autoridade divina porque nelas Deus fala por meio do Espírito Santo, fazendo com que a Bíblia seja a palavra escrita de Deus. Assim sendo, toda a sabedoria humana está sob a autoridade da Escritura. As verdades bíblicas são a norma pela qual todas as demais ideias devem ser provadas. E sabe que através dos séculos, as mentes finitas têm tentado julgar a palavra de Deus de acordo com seus padrões. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Acontece que a Bíblia não se encontra sujeita aos padrões humanos. Ela é superior a toda a sabedoria e a toda a literatura. Em vez de julgar a Bíblia, nós seremos julgados por ela. Nós somos julgados por ela. Por quê? Porque uma vez que ela é o padrão de caráter e o teste de toda experiência e pensamento do ser humano, ela está acima de todos nós. A sua autoridade é superior à autoridade de todos nós. Um terceiro princípio que eu extraio desse parágrafo inicial que eu li, do Nisto Cremos, é que para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a Bíblia é sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural, porque é a palavra de Deus.
E, nesse sentido, o seu próprio testemunho é abundante. Somente no Antigo Testamento, temos por volta de 1.600 ocorrências de 4 palavras hebraicas, com ligeiras variações, mostrando explicitamente que Deus falou. E se Deus falou, então o texto é sobrenatural. Uma dessas expressões, dessas 4, é a expressão a palavra de Javé, 360 vezes. Uma outra expressão é assim diz o Senhor, 425 vezes no Antigo Testamento. Uma terceira expressão, e disse Deus, 420 vezes. E uma quarta expressão, a palavra da Bara, a palavra do Senhor, 395 vezes. Em muitas ocasiões, se registra a equivalência entre a mensagem do profeta e a mensagem divina. Porque o profeta fala em nome de Deus. Diversos textos dizem que Deus põe as suas palavras na boca do profeta. Diversos textos dizem que a mão forte do Senhor está com o profeta. Vários textos afirmam que o Senhor se dirige ao profeta. Jeremias chegou a repreender os seus ouvintes. Por quê? Porque eles não escutaram o profeta. E se o profeta fala em nome de Deus, então as pessoas não escutaram Deus. Porque não ouvir o profeta equivale a não ouvir ao Senhor, diz Jeremias 25:7. Então, é impressionante notar que, por ser inspirada pelo Espírito Santo, e por ser a palavra de Deus, existe uma harmonia fundamental entre as diversas partes das Escrituras. Isso é surpreendente e torna a Bíblia um livro único. Então, a Bíblia é sobrenatural. Um quarto princípio que eu noto claramente nesse parágrafo inicial do Nisto Cremos é que para nós adventistas a Bíblia tem natureza modelar. O que significa isso? A construção de nosso caráter não depende de orientações humanas. A construção de nosso caráter não depende de tendências ditadas por especialistas. Observem, nós ouvimos as pessoas, nós prestamos atenção às orientações profissionais, mas, acima de tudo, nós ouvimos a palavra de Deus, inclusive naquilo que se refere à construção do nosso caráter. Por isso, em última instância, nós adventistas cremos que a construção de nosso caráter deve seguir o direcionamento da palavra de Deus. Eu vejo isso claramente em diversos textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 119, versículo 9, lembram? O salmista pergunta: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Veja, aspecto comportamental, caráter. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É a pergunta do salmista. Em seguida ele responde: observando segundo a tua palavra. Você percebe? A Bíblia não é apenas fundamento de doutrina. A Bíblia é o fundamento do estilo de vida. Por isso, você quer saber como ser uma pessoa melhor? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter mais santidade? Estude a Bíblia. Você quer saber como ter uma família melhor? Estude a Bíblia. Você quer saber como ser um melhor namorado? Uma melhor namorada? Estude a Bíblia. Você quer saber como saber se comportar em situações de pressão? Estude a Bíblia. Você quer saber como encontrar o amor de sua vida? Estude a Bíblia. Você quer saber como vencer os desafios do seu casamento? Estude a Bíblia. Você quer vencer os desafios da vida? Estude a Bíblia. Na Bíblia, queridos estudantes, nós encontramos os princípios para uma vida correta. Um quinto princípio que está muito claro nesse parágrafo que eu li do Nisto Cremos é que para nós adventistas, a Bíblia é revelação infalível. Em que sentido nós adventistas cremos que
cremos na infalibilidade das Escrituras. Observem, nós não cremos na inerrância das Escrituras. Nós cremos na infalibilidade da Escritura. Em que sentido? No sentido de que Deus, através do dom profético, ele deu a conhecer a sua verdade e a sua vontade para nós sem erros, sem equívocos. A palavra de Deus é infalível porque Deus não pode errar. Eu gosto de uma citação do Dr. Michael Hasel nesse sentido. Ele diz o seguinte: a infalibilidade não significa que os escritores dos evangelhos não possam diferir na forma em que contam as palavras e as obras de Cristo. Não. Assim como as testemunhas num tribunal de justiça descreverão o mesmo evento de maneira algo diferente, nos evangelhos, às vezes temos relatos ligeiramente diferentes dos mesmos eventos. A infalibilidade também não significa que os autores dos livros bíblicos foram infalíveis ou entenderam perfeitamente tudo o que escreveram. Não. Tampouco significa que não puderam usar informação histórica ou informação geral para registrar a mensagem de Deus. No entanto, diz o Dr. Michael Hasel, no entanto, apesar de todas as possíveis discrepâncias que se encontram nas Escrituras, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus infalível. Um sexto princípio que eu encontro é que, para nós adventistas, a Bíblia comunica a salvação. Qual que é o tema central da Bíblia? O tema ao redor do qual se agrupam todos os demais é o plano de redenção, diz Ellen White. A restauração da imagem de Deus na vida humana. Ellen White deixa isso totalmente claro ao também afirmar que em sua palavra, Deus ofereceu aos seres humanos o conhecimento necessário para a sua salvação. Eu aprecio muito um texto do Dr. Fernando Canale, onde ele diz que a Bíblia é o nosso guia sobre os caminhos seguros que conduzem à vida eterna. E ele continua: Deus inspirou os homens a escreverem o que representa a verdade, o que nos atrai e que, se praticado, permitirá ao receptor da Bíblia obter um poder moral que o colocará entre os espíritos mais educados. E ele diz: a mente de todos os que estudam a palavra de Deus se expandirá. Muito mais que qualquer outro estudo, este estudo da Bíblia é de uma natureza para aumentar as faculdades e para dotar o nosso intelecto de um novo vigor. E ele termina, o Dr. Canale termina dizendo que o estudo da Bíblia põe a mente em contato com os princípios amplos e enobrecedores da verdade e nos coloca em estreita, em próxima relação com todo o céu, comunicando sabedoria, conhecimento e compreensão. Um sétimo princípio que eu encontro nesse parágrafo que eu li do Nisto Cremos, e que é assim que a Igreja Adventista pensa, é que para a Igreja Adventista do sétimo dia, a Bíblia é revelação suprema. A Bíblia é revelação suprema. O que queremos dizer com isso? Suprema no sentido de superior. Mas por que é revelação superior? É porque revela Jesus Cristo. E Jesus Cristo é Deus. Então, se a Bíblia revela Jesus Cristo, então a Bíblia é revelação suprema. E, de fato, amigos, o Senhor Jesus Cristo é o ponto central das Escrituras. Ele é o Messias do Antigo Testamento. Ele é o Salvador do Novo Testamento. Cada livro, mediante símbolos ou em realidades concretas, cada livro revela algum aspecto de Jesus Cristo, alguma fase de sua obra ou algum traço de seu caráter. Mas na cruz do Calvário, encontramos a máxima revelação da obra salvadora e o caráter de Deus, que é demonstrado dramaticamente através da morte de Jesus Cristo. E nesse sentido, a Bíblia é revelação suprema. Número 8.
Para nós adventistas, a Bíblia é fonte de doutrinas. Fonte de doutrinas. Amigos queridos, ao longo da sua história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem declarado que a Bíblia, e somente a Bíblia, deve ser o credo do cristão, e que nós não temos nenhum outro credo a não ser a Bíblia, somente a Bíblia. E mais que isso, como diz o Dr. Joseph Skinner, professor lá na Andrews, os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia exibiram uma atitude fortemente hostil aos credos no início. Por quê? Porque eles entendiam, aliás, aos credos não, mas as declarações de crença, né? Essas 28 que os nossos pioneiros eram hostis a isso, eles não queriam fazer. Mas por quê? Porque eles afirmavam que somente a Bíblia é o nosso referencial. E, de fato, os nossos pioneiros aprenderam da experiência millerita que há perigo em querer expressar as crenças, especialmente quando nós nos debruçamos demais em nossos pensamentos e distanciando-nos daquilo que a própria palavra de Deus aponta. Ao afirmar em cada uma de suas crenças, nas declarações de crença, mais importantes, que a Bíblia, e somente a Bíblia, é o único credo, nós podemos ver o compromisso dos nossos pioneiros e o nosso compromisso hoje. Nós cremos, queridos estudantes, na revelação progressiva. Nós cremos que, à medida que vamos crescendo na graça, também vamos crescendo na compreensão daquilo que já Deus revelou por completo. Os nossos pioneiros reconheciam a sua necessidade de ter um conhecimento cada vez mais profundo, mais amplo. Por outro lado, as nossas declarações de fé, as nossas crenças, indicam alguma coisa muito importante. E significa que indicam que nós incluímos algumas coisas e que nós excluímos outras coisas. Agora, a despeito dos desafios que manifestar crença representa, ao longo dos anos, nós adventistas temos emitido as nossas declarações. Nós temos dito que nós temos um conhecimento sistemático daquilo que nós cremos. E temos avançado nisso ao longo dos anos. Até que, finalmente, as 27 crenças fundamentais foram publicadas no livro da denominação, no anuário. Em 1981, terça-feira e sábado de manhã. E no Manual da Igreja, que tem sábado? de 1990. Vou mexer Bom, e posteriormente, então, a declaração Unisto Cremos incluiu, a partir de 2010, incluiu a 28ª crença. Agora, isso tudo tem uma história, amigos. Uma história. O doutor Sérgio Silva, na sua tese de doutorado, ele nos lembra que à medida que avançava o segundo movimento adventista, e à medida que os irmãos trabalhavam para difundir a mensagem por diversos meios, uma publicação específica te converteu na publicação oficial do movimento. Ele tá falando da Adventist Review. De fato, de 15 de agosto a 15 de dezembro de 1854, mesmo a despeito das preocupações com credos, foi publicada uma lista das 5 doutrinas principais no Review Herald. Essas eram as 5 doutrinas distintivas, ou iniciais do movimento. Eu lembro a vocês quais eram, naquela época, como foram publicadas. Exatamente nessas palavras. Número 1, a Bíblia é a regra de fé e de dever. 2, a lei de Deus, como se ensina no Antigo e Novo Testamento, é imutável. 3, o adventismo, a vinda pessoal de Cristo e a ressurreição dos justos antes do milênio. 4, a terra restaurada, ou será restaurada, a glória do Éden, e será a herança final dos santos. E, finalmente, a imortalidade, somente por meio de Cristo, será dada aos santos na ressurreição. Esses 5 enunciados estavam presentes nesse documento da Review Herald,
de 15 de agosto a 19 de dezembro de 1854. Historicamente, foram os primeiros enunciados que, posteriormente, e hoje representam as nossas 28 crenças. Tudo isso para dizer, queridos estudantes, que a Bíblia é a fonte de doutrina. Penúltimo, indo para o fim, para nós adventistas do sétimo dia, a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, a Igreja Adventista do sétimo dia entende que a Bíblia é um registro autêntico, é um registro confiável da história e dos atos de Deus da história. Os atos registrados na Bíblia são historicamente verdadeiros. É isso que nós entendemos. Por exemplo, os capítulos 1 a 11 de Gênesis são um relato autêntico de eventos históricos. Qualquer pessoa que começa a duvidar da autenticidade e da historicidade, da literalidade dos relatos de Gênesis 1 a 11, não é adventista. Pode se dar outro nome, mas nós adventistas entendemos na veracidade do relato bíblico. E mais, para nós adventistas, a Bíblia é o documento melhor transmitido e conservado da antiguidade, a tal ponto que nenhum livro antigo foi conservado tão bem como a Bíblia tem sido conservada. E vocês sabem, a Bíblia tem algumas cópias, copiadas poucos anos depois de que se produziu o texto original. No entanto, claro que é possível encontrar na Bíblia algumas diferenças, algumas discrepâncias. E como explicar essas diferenças ou essas discrepâncias? Eu gosto muito de um texto de Ellen White a respeito disso. Ela disse assim: alguns nos olham com seriedade e dizem, vocês não acham que pode haver havido algum erro no copista ou nos tradutores? Ela continua dizendo, tudo isso é provável. E a mente que é tão estreita que duvidará e tropeçará com essa possibilidade ou probabilidade, estará igualmente disposta a tropeçar com os grandes mistérios da palavra escrita. Então ela diz, é possível que haja discrepâncias. Agora, alguém que já quer duvidar vai tropeçar nisso. No entanto, ela termina dizendo, todos os erros que possam haver na Bíblia não causarão problemas a uma pessoa sequer. E não causarão tropeços aos pés que não busquem dificuldades a partir da verdade mais singela revelada por Deus. Portanto, a Bíblia é confiável, é veraz. É veraz. E todas as discrepâncias, ou algumas discrepâncias que possamos encontrar, normalmente têm boas explicações para nós entendermos que não foi um erro de Deus, mas podem ter sido erros dos copistas ou da fragilidade mesmo da natureza humana. Finalmente, o 10º princípio que eu brevemente queria comentar, a partir dessa leitura do parágrafo que eu mencionei do Nisto Cremos, é que para nós adventistas a Bíblia é registro histórico confiável. O Dr. Gerhard Pfand afirma que nenhum outro escrito antigo, comparado com o Antigo Testamento, foi transmitido com tanta precisão, principalmente porque os escribas judeus e os maçoretas tratavam a palavra de Deus com a maior reverência imaginável. Os copistas bíblicos tinham um cuidado extremo com a palavra de Deus, e por isso que nós compreendemos e aceitamos a Bíblia como um registro histórico confiável. Tá bom? O professor Fábio, se você puder copiar aí no chat o resumo, aí os estudantes, se quiserem, podem ter um resumo desses 10 princípios, e eu vou lê-los aqui rapidamente. Para nós adventistas, a Bíblia tem natureza sagrada, tem natureza autoritativa, é sobrenatural. 4, para nós adventistas, a Bíblia tem natureza modelar. 5, é revelação infalível. 6, comunica a salvação. 7, é revelação suprema. 8, é fonte de doutrinas. 9, é verdadeira. E, finalmente, 10, para nós adventistas, a Bíblia é registro histórico confiável. Gente, a Sagrada Escritura ocupa um lugar de primazia para nós.
Foi assim também com os reformadores protestantes. A tal ponto que o conhecidíssimo historiador Jaroslav Pelikan diz que os reformadores destronaram o Papa e entronizaram as Escrituras. Extraordinário. Extraordinário. A percepção que nós temos da Bíblia é muito forte. É por isso que quando alguém aparece num vídeo dizendo temos que atualizar a palavra, temos que atualizar a Escritura, porque ela não fala o coração de hoje. Aquilo nos choca tanto, aquilo provoca em nós um espanto, porque a Bíblia, em princípio, fala a todo ser humano, falou no passado e fala hoje. Se algum adventista ouve alguém dizendo precisamos atualizar a Bíblia no sentido de outro texto, se algum adventista ouve isso e fica impassível, não tem reação, eu fico estupefato. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada. Uma coisa é você aplicar a Bíblia ao contexto em que se está, e eu entendo perfeitamente isso. Eu fui professor de Bíblia, 10 anos de escola, provavelmente que alguns de vocês comecem o ministério como capelão. Que obra linda e sagrada a de capelania. Eu fui professor de Bíblia e capelão 10 anos, trabalhando com ensino fundamental, ensino médio. É claro que a gente traduz, entre aspas, a Bíblia para esse público, que são meninos e meninas jovens. Você não vai ensinar para esse grupo igual você ensina para adultos. Nesse sentido, nós temos que, entre aspas, traduzir a Bíblia. Agora, atualizar a Bíblia, isso provoca reações fortes, porque na sua sacralidade e na sua confiabilidade, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus do jeito que ela é. Eu queria terminar dizendo, queridos estudantes, que Jesus Cristo é nosso modelo. Diante da pressão da tentação, você lembra como ele respondeu? Lembra, né? Está escrito. Satanás acusou Jesus. Você é rígido demais. Você é intolerante demais. Será que você é tão pedante a respeito das Escrituras que você escolherá a morte em lugar de comprometer uma simples linha das Escrituras? Jesus Cristo, você não entende que a lei que você cita está ultrapassada? Ela vem do Pentateuco. Agora já sabemos que Moisés não escreveu o Pentateuco. Já sabemos que Isaías não escreveu Isaías e foram outros. Jesus, o Pentateuco que você está se referindo reflete as crenças primitivas de um homem inculto, enclausurado em mitologia primitiva e em tabus supersticiosos. Você não sabia que a Bíblia precisa ser atualizada, Jesus Cristo? Jesus Cristo olha para o diabo e diz assim, eu sinto muito. Eu sinto muito. Estas são as Escrituras. E as Escrituras não podem ser violadas. Elas têm que ser obedecidas. Sabem, queridos amigos, Cristo precisa ser o Senhor de nossa vida. E a sua palavra precisa ser a luz que ilumina a nossa caminhada. Não esperemos que a igreja tome medidas. Não esperemos que a igreja faça vídeos e documentos para identificar as heresias. Não esperemos que a igreja faça lives para desmascarar os ensinos bíblicos deturpados. Não esperemos que a igreja faça vigílias e maratonas espirituais com teólogos de peso para ensinarem a Bíblia. Não, a igreja não vai fazer isso. Aliás, a igreja faz de vez em quando. Mas isso não é mais importante. O mais importante é que cada um de nós, você e eu, nos coloquemos do lado da verdade e façamos da Bíblia a fonte da nossa identidade. Sabe que uma das decisões mais poderosas que cada um de nós pode tomar é fazer de toda a Bíblia o fundamento de nossa identidade. E eu termino fazendo uma pergunta a você. Você, jovem, homem e mulher. Eu vi que tem algumas senhoritas. Eu pergunto para vocês todos. Está você estudando a Bíblia diariamente, de maneira sólida? Está você ouvindo a voz de Deus todos os dias? Pense nisso. Obrigado pela atenção.
Pastor, muito obrigado pela sua fala, excelente, inspirada. Foi excelente vê-lo e ouvi-lo. E os nossos alunos aqui que estão presencialmente, acho que gostaram muito, né? Então, muito obrigado. Pastor, Amém. teremos agora um espaço para uma pergunta, para um questionamento, Claro, ou não? claro. Eu estou disponível aqui, eu tenho todo o tempo do mundo. Perfeito. Eu Então, sei que meus vocês não têm todo o tempo do mundo, mas eu estou aqui disponível. maravilha. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, sabe? Realmente, hein, filho? Ok? Obrigado. Se for lapidado. Aqui. Funcionando aqui? Vitor, acho que você não tem pergunta, né, meu querido? Ou tem? O professor Fábio, aqui tem o Vitor. O Vitor está dizendo algo, me parece muito interessante. Você me permite ler? Não sei se o Fábio está me ouvindo, mas eu vou ler aqui. Posso avançar aqui, pastor Reinaldo? Só ler, acho que é uma pergunta que o Vitor está fazendo. Perfeitamente, pastor. Ah, beleza. Diz assim, professor, como descobrir o real sentido da Escritura se nós não sabemos categoricamente e precisamente os autores, apenas pela tradição e com certeza algumas das cartas de Paulo, e não estávamos lá quando foi escrito? O senhor critica métodos que atualizam a Bíblia ao nosso contexto? Não seria a aplicação da Bíblia em nossa vida em situações que não aconteciam na época da Bíblia uma atualização conveniente ou a própria consideração da Bíblia como histórica, ainda que esse conceito tenha se desenvolvido melhor na modernidade? Isto é, após a Bíblia ter sido escrita? Desde já agradeço, ótimo, ok. Olha, essa sua pergunta merece uma outra palestra, viu? É uma pergunta muito boa, mas ela entra em diversos detalhes. Eu não quis entrar em detalhes de método, porque, na verdade, eu mencionei rapidamente. Mas talvez esse seja um outro tema fundamental e até imagino que você já tenha estudado isso. Veja, descobrir o real sentido da Escritura, eu acho muito interessante essa questão. Se um dia um de vocês for fazer um doutorado em História Antiga na USP, considerada a melhor universidade do país, e for estudar Homero, interessante que ninguém vai estudar, ninguém vai duvidar, ou talvez poucos vão duvidar, quase ninguém vai duvidar, da historicidade de Homero em relação, por exemplo, aos escritos dele. Poucos vão duvidar. Mas se você se apresenta no departamento, em alguma universidade boa, para dizer que você vai estudar a Bíblia e a autoria de Paulo de tal carta, aí meio mundo vai em cima de você. Curioso, né? Curioso que Homero, havendo distanciamento de pelo menos 800 anos entre o autógrafo e a cópia mais antiga, ninguém duvida dele como autor, né? E entre a Bíblia, havendo em algum caso 50, 60 anos entre o autógrafo e a primeira cópia antiga, todo mundo duvida dela. Será que isso é espírito acadêmico? Eu acho que não. Esse é espírito preconceituoso em relação à Bíblia. Então, meu querido amigo Vitor, estudante Vitor, nós temos que confiar nas boas pesquisas, nos bons achados. Nós temos que confiar, inclusive também na revelação profética. Quando você estuda com profundidade, segue os passos hermenêuticos apontados, por exemplo, pelo Dr. Eckhart Miller, no Compreendendo as Escrituras, logo nos primeiros capítulos. Ele aponta 8 caminhos exegéticos para se estudar bem um texto. Se nós seguimos com profundidade esses passos, e se nós ouvirmos a voz profética revelada por Deus, Ellen White, não vamos ter muitas dúvidas sanadas. E nesse sentido, nós somos abençoados. Algumas coisas que os especialistas duvidam, Ellen White, com pouca ou nenhuma pretensão, diz, né, afirmação. Eu prefiro acreditar em Ellen White, quanto à autoria, por exemplo, de Paulo, de alguns livros que os críticos duvidam. Eu prefiro ficar com Ellen White. Então, nesse sentido, os escritos proféticos, os testemunhos de Ellen White nos ajudam muito a compreender alguns temas. Você diz, o senhor critica métodos que atualizam a Bíblia ao nosso contexto? Não seria aplicação da Bíblia em nossa vida? Claro que não. Aplicação, Vitor, é uma coisa. Método é caminho traçado. Aplicação é parte do estudo da palavra de Deus. Quando você fala método, você está dizendo o arcabouço teórico
que condiciona a tua compreensão da Bíblia. Isso é uma coisa. Quando você diz aplicação, é você tomar o texto e dizer, bom, a compreensão do texto é esta, a explicação do texto é esta. Muito bem. Que princípio que posso tirar disso para alimentar a igreja? Isso é aplicação. São coisas totalmente diferentes, Vitor. Totalmente diferentes. Método é um arcabouço teórico, onde você coloca a Bíblia. A aplicação é você trazer a Bíblia para os nossos dias, depois de tê-la compreendida corretamente. Mas, muito boa a sua questão. Lamento não haver muito tempo para entrar em detalhes. Obrigado. Pastor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Recebi uma pergunta de um aluno aqui pelo chat privado do Zoom, Mateus, né? Ele pergunta se o senhor vê com algum questionamento, com algum problema, a questão dos jovens, principalmente, não levarem a Bíblia para a igreja, a Bíblia física, mas a utilizarem a partir de aplicativos em smartphone. Enfim, aí está a questão. Que pergunta boa. E você me coloca contra a parede, viu? Olha, Sou apenas o mensageiro. Não, eu digo você, a pessoa que fez a pergunta, não você, professor. Ufa! Muito boa pergunta. Eu acho legal que sejam honestos nas suas perguntas. Eu acho bom. Eu não sei se você vai se conformar com a minha resposta, mas eu acho muito boa a sua pergunta. Eu acho que essa pergunta devia ser debatida mesmo, ouvir diversas perspectivas, eu acho ótimo. Mesmo eu tenho duas meninas jovens e que muitas vezes preferem o livro, a Bíblia, no aplicativo e não a Bíblia impressa. Sabe que eu acho que, em termos ideais, eu vou falar em dois aspectos. Em termos ideais, eu tenho a impressão que a Bíblia impressa, ela me permite uma concentração maior. Por quê? Porque a Bíblia só tem o texto. E porque a Bíblia, papel, a Bíblia impressa, é feita só para isso, para leitura e para sublinhar. Toda vez que você vai ao texto bíblico, você se remonta a outro momento em que você estudou o quê? O texto bíblico. E aí, quando você sublinha, você marca, usa cores, quando você volta a esse texto, 5 anos depois, você diz, poxa, naquele dia eu estudei o texto bíblico. Então, esse aspecto mnemônico, esse aspecto de memória, de lembrança, de você construir sua história espiritual, sua agenda espiritual no texto, que te lembra momentos nos quais você leu o texto, eu acho fundamental para o crescimento espiritual. Agora, eu tenho aqui, ó, o celular, eu tenho Logos, toda a biblioteca de Logos, com milhares de livros, está aqui. Quando eu abro a Bíblia, no smartphone, o que pode acontecer? O smartphone tem uma função, uma dezena ou centena de funções. Então, o smartphone não representa, mnemonicamente, não representa uma fonte única de contato com a palavra. A Bíblia é mais um aplicativo aqui dentro. Nesse sentido, me parece, e aí é uma pura opinião, me parece que não há uma construção para a lembrança da minha memória espiritual, da minha caminhada espiritual. Porque aqui, sabe o que acontece? Aqui você assiste o filme da Netflix. Aqui você escuta a música do Spotify. Aqui você se comunica com sua namorada. Aqui você fala com seu marido. Aqui você faz tudo o que pode e o que não pode. Aqui você escuta tudo, o que é lícito e o que não é lícito. Aqui você vê tudo, o que é lícito e o que não é lícito. Então, nesse sentido, o aplicativo Bíblia é mais um componente dentro de tantas coisas que você faz. Assim, eu, Adolfo Soares, 50 anos de idade, já não tão jovem, eu prefiro o texto. Ele me remonta a meu momento histórico com Deus. Aqui a minha Bíblia está toda sublinhada. Hoje o Reavivados foi Romanos capítulo 1. Hoje, quando eu fui ler cedo Romanos capítulo 1, eu encontrei várias anotações de anos passados. Aquilo fez rever a minha memória, sabe? Então,
Eu não vejo pecado nenhum, claro que não, em usar a Bíblia aplicativo, claro que não. Eu apenas acho que é uma questão de crescimento espiritual, de memória espiritual. A Bíblia papel me parece que tem uma força mais poderosa. É apenas uma opinião. Oremos. Senhor bom Deus, querido, maravilhoso Pai, obrigado pela vida, pela saúde, por estarmos aqui em um bom número de alunos, presencialmente, aqui no auditório, e também tantos outros em suas casas. Obrigado pela vida do pastor Soares, do pastor Siqueira, que nos acompanha todas as semanas. E que o Senhor seja conosco ao longo de nossa luta, de nossas vidas de estudos, e que, por favor, agora nos acompanhe e que abençoe o almoço da nossa tarde. Obrigado por mais esse momento, em nome e por amor a Cristo Jesus. Amém.